Nos próximos episódios de Meu Pecado, Rosário mete um tapão na cara dela e diz que concorda plenamente com seu marido. Se fazendo de desentendida, a pobrezinha pergunta o que ela fez de tão grave para que os tios a expulsem assim, pois sabem que ela não tem para onde ir. Paulino então revela que sabe do caso dela com Carmelo e que Branquinha confirmou tudo. A moça diz que a sobrinha do padre está inventando coisa, pois está apaixonada pelo rapaz. Mas Rosário manda a entojada calar a boca e diz que acabou de ouvi-la ao telefone com seu genro. Sem nenhuma paciência, a megera pega Renata pelos cabelos para jogá-la na rua. Mas Paulino impede a mulher e diz que não tem necessidade de se chegar a tanto. Neste momento, Lucrécia chega e pergunta o que está acontecendo. O pai tenta disfarçar, mas Rosário responde: vai me dizer que você não tinha ideia do caso de sua prima com seu marido. Neste meio tempo, perto dali, Terezinha está entretida com a reforma da mansão da Álamos. Manuel chega para ver a garota, que não está muito afim de papo. O rapaz quer saber se ela soube que ele foi procurá-la na noite anterior e conta que ficou muito preocupado. Mas Tetê já vai logo dizendo que o babaca não precisa explicar nada e coisa e tals. Só que Manuel está ali para dizer outra coisa. O rapaz revela que nunca imaginou que ela pudesse se interessar por ele, pois os dois não são iguais. Gente, que preguiça esse negócio de classe social nesta novela. Mas, bora lá. Só que a mocinha discorda e diz que para elas os dois são iguais, revelando que mesmo que seu pai estivesse vivo, não teria se importado com a sua opinião, dizendo que entende o desinteresse do rapaz, pois afinal, ninguém tem culpa por sentir o que sente. Enquanto isso, na Milagre, Lucrécia vai tentar conversar com a prima, mas as duas acabam discutindo. Renata chora, grita. Lucrécia diz que vai se divorciar e a prima pode ficar com o pegajoso todinho pra ela. Aí o teatro começa. Implorando, chorando e babando, Renata agarra as mãos de Lucrécia e pede que a prima interceda junto à AOS Paz para que voltem atrás na decisão de expulsá-la. Pra coisa ficar ainda mais dramática, ela se atira de joelhos à AOS Pés de Moça e se agarra às suas pernas em prantos. Josué retorna da consulta médica e vai até a casa paroquial buscar suas coisas. Branquinha recebe o rapaz e diz que a batina dele já está lavada e passada, se oferecendo para buscar. Mas o rapaz foi pegar outra coisa e diz que, por enquanto, não vai precisar da batina, pois não sabe o que vai fazer da sua vida. A moça conta que Justina esteve procurando por ele, mas ela contou que Josué não estava mais ali. Branquinha aproveita para aconselhar o amigo a conversar com a mãe, mas ele diz que não tá nem um pouco afim. Então, a sobrinha do padre resolve contar que quando sua mãe era viva e as duas moravam juntas, às vezes ela fazia coisas que a envergonhavam, mas mesmo assim, ela sente muita falta da mulher. O rapaz se comove com a história, mas não responde nada. Lá está Lucrécia, mais uma vez, perdoando Renata e tentando convencer os pais a deixar a moça ficar, pois apesar de saber do caso da prima com seu marido, nunca se importou, pois caga e anda para Carmelo. Paulino argumenta que, mesmo assim, o que a sobrinha fez é inaceitável. A moça responde então que, na verdade, foi ela quem prejudicou a prima, pois sabia que a moça era apaixonada por seu marido, quando se casou. Rosário surta e diz que não acredita no que está ouvindo e grita: você não se dá conta que esta vadia traiu a nossa confiança? Demos comida, carinho, apoio, e veja só como ela agiu. De qualquer forma, Lucrécia tenta, mas não consegue convencer os pais. Como última cartada, ela pede que então, eles pelo menos deem alguns dias para que a moça possa achar um lugar para morar. Mas Paulino diz que não, e dá um envelope com dinheiro, pedindo que a filha entregue à sobrinha. Rosário se indigna. Minutos depois, Lucrécia avisa que falou com os pais, mas não conseguiu fazê-los mudar de ideia. A moça entrega o envelope com o dinheiro, mas ela se faz de rogada e não aceita. Lucrécia manda a prima deixar de ser orgulhosa, e a sem sal, sem ter saída, acaba pegando o dinheiro. Na cidade, Juliano vai visitar a mãe na pensão, e encontra Miguel. O rapaz diz que não sabia que ele estava na cidade, mas o sobrinho de Matilde conta que está ali para apoiar Lorena e o filho, ele querendo ou não. Mas Juliano responde que ficaria muito feliz se ele apoiasse seu filho e acaba descobrindo que Justina deixou o local, há pouco tempo, com todas as suas malas. Saiu com as malas e foi direto para a casa de Odorica, com aquela cara de coitada, dizendo que foi ali contar que já deixou seu marido. Mas o advogado não se dobra e diz que não acredita em nada, querendo saber por que ela se separou. A mulher alisa o homem, dizendo que foi por causa dele, mas o cara cai na gargalhada, pedindo para ele não o fazer de bobo. Se fazendo de rogada, a mulher decide ir embora, porém Odorica resolve perguntar se ela realmente está ali para ficar.
Justina afirma que sim e os dois vão correndo pro rala e rola. Na Milagres, Lucrécia recebe a convocação para a primeira audiência de conciliação de seu processo de divórcio. Na cidade, Lorena está disposta a voltar para a casa de ônibus. Matilde diz que não é necessário, pois Miguel foi buscá-la. A moça culpa Lucrécia por tudo, mas a tia diz que a moça não tem culpa de nada, pois é Juliano quem anda atrás dela, e os dois vão acabar ficando juntos. Só que Lorena diz que não vai permitir que isto aconteça e avisa: "Você, tia querida, não me conhece." E sai, dizendo que vai dar um tchauzinho para a desgraçada antes de ir embora. Agora o bicho vai pegar. É que Renata chegou com todas as suas malas na casa de Carmelo. Ela diz que foi expulsa da fazenda e ele vai ter que dar guarita para ela, pois Rosário e Paulino descobriram sobre o caso dos dois. A moça diz ainda que foi Branquinha quem contou para seu tio. E para piorar, a tia ouviu a conversa deles pela extensão. Toda se achando, ela vai pra cima do Pegajoso e começa a alisar o cara, dizendo que os dois agora podem ficar juntos, pois sabe que a prima pediu o divórcio. Mas Carmelo dá um safanão na moça e diz pra ela ir plantar batatas, pois a relação dos dois terminou. Só que ela não aceita. Educado como sempre, o Pegajoso agarra a mulher pelo braço com a intenção de atirá-la na rua. Mas ela consegue se desvencilhar e jura que ele vai se arrepender amargamente por estar rejeitando-a. Principalmente neste momento em que ela precisa tanto. O infeliz então se irrita mais ainda e atira ela, mala e tudo porta fora. Chorando muito, a moça se agarra à sua mala rosa de bolinhas brancas. Do outro lado da cidade, Juliano está conversando com seu pai e conta que descobriu que Justina não está mais na pensão, só que o professor diz que provavelmente ela foi ficar com algum de seus amantes e vai embora. Neste meio tempo, Matilde conta a Juliano que há cerca de meia hora, Lorena saiu como uma louca para visitar Lucrécia. Minutos depois, a doida invade o quarto da moça e diz que está ali para implorar que ela deixe o pai de seu filho em paz. Lucrécia diz que isto é problema do Juliano e não dela. As duas discutem e Lorena resolve dizer que se o rapaz não ficar com ela, o bebê não vai nascer e ela será culpada pela morte da criança. Agora olha onde a doida está. Ela se agarra a Lucrécia e começa a gritar para a moça soltá-la e tals, até que a doida cai escada abaixo. Igualzinho aconteceu com Rosário, quando Lucrécia era criança. Lorena vai ver Lucrécia e finge que as duas estão discutindo no alto da escadaria da mansão da Fazenda Milagres. A mulher se atira e rola pelos degraus, igualzinho como aconteceu com Rosário quando ainda era criança. Rosário vai correndo ver o que aconteceu e se depara com Lorena desmaiada. Imediatamente ela pergunta para a filha o que ela fez. Aos poucos, a víbora começa a recobrar a consciência e culpa Lucrécia pela queda. Rosário grita com a moça, mandando-a chamar uma ambulância imediatamente. O telefone toca. É Juliano, dizendo que soube que Lorena foi procurá-la. Lucrécia conta que a moça está ali e sofreu um acidente, pois se jogou da escada. A moça diz ainda que precisa desligar, para poder chamar a ambulância. Neste meio tempo, Miguel vai à casa do Souza saber da tia como foi a consulta de Lorena ao ginecologista. A mulher conta que a sobrinha foi sozinha e o rapaz se irrita, dizendo que a consulta poderia esclarecer muitas coisas e pergunta se a moça, pelo menos, disse de quantas semanas estava grávida. Matilde diz que ela não contou nada, mas chegou de muito mau humor e antes que pudesse impedir, saiu feito uma bala para procurar Lucrécia. O rapaz se preocupa. Lógico, ele sabe que sua amada não bate muito bem. Miguel resolve esperar a moça na casa de Juliano, que, aliás, acabou de chegar na casa de Lucrécia. Ele quer saber o que aconteceu, e a moça conta que Lorena a acusa de tê-la empurrado escada abaixo. Juliano diz que sabe muito bem que a moça não seria capaz de fazer uma coisa dessas e entra na mansão. Rosário chama o rapaz de imbecil, mas ele manda a mulher ir se danar, e diz que o que está acontecendo tem a ver com ele. Juliano pega Lorena no colo e diz que ele mesmo vai levá-la ao hospital. Rosário tenta impedir, mas o rapaz nem dá bola. Lucrécia diz que vai com eles e a mãe surta, dizendo que a filha não tem dignidade e, obviamente, joga na cara da garota que sabe muito bem que ela não teve nada a ver com o acidente de Lorena, assim como também tem certeza de que ela não teve nada a ver quando perdeu seu segundo filho. Viu só? Eu disse que ia rolar essa baixaria. Credo. De noite na cidade, Rodolfo está terminando sua aula particular com Rosa, e a menina convida o professor para ficar para jantar. Ele diz que não pode, pois já tem compromisso, mas acaba convidando a garota e a mãe para jantarem fora no dia seguinte. Mais tarde, Renata chega à pensão de socorro, procurando por Justina e descobre que a mulher não mora mais ali. Ela acaba alugando o mesmo quarto que a amiga e acaba se dando conta que perdeu um dos brincos.
Neste meio tempo, Josué vai ver a mãe na casa de Odorica. Ela quer saber como o rapaz descobriu que ela estava ali. Ele responde que juntou o A mais B quando soube que ela tinha saído da pensão. Com cara de coitada, ela pede que Josué não a julgue, explicando que o advogado ficou sabendo que Rodolfo a jogou na rua e se ofereceu para ajudá-la. Josué faz aquela cara de: quanto menos você falar, menos vai se enrolar, mas é educado e diz que a mãe não precisa explicar nada para ele, pois não se importa com o que ela faça da sua vida. Chorando e tentando fazer um carinho no filho, ela diz que foi procurá-lo, pois queria conversar com ele, e diz que tem consciência de que nada mais vai ser como antes, mas precisa dos filhos. Josué não está com muito saco para os dramas da mãe e resolve ir embora, mas ela quer saber quem contou a ele sobre Paulino. O rapaz revela que foi Matias, pois descobriu que ele ainda estava apaixonado por Lucrécia e ficou com medo do que poderia acontecer. Do outro lado da cidade, Odorica, que já estava indo embora, recebe a visita de Rodolfo. O advogado diz que aguardava a visita do professor, pois soube que o rompimento entre ele e a esposa é definitivo. O professor confirma que é isto mesmo, e pede que Odorica dê prosseguimento ao processo de divórcio que Justina deu entrada há algumas semanas. O advogado se surpreende com a simplicidade do homem, e pergunta se é somente isto que ele quer. Rodolfo mais uma vez confirma, mas pergunta se o homem quer dizer mais alguma coisa. O advogado garante que no dia seguinte vai dar andamento ao processo. Neste meio tempo, Matias retorna para casa e diz a Branquinha que foi pedir sua transferência e não crê que será negada. Matilde chega ao hospital apavorada e quer saber o que aconteceu. Juliano explica que Lorena está sendo atendida, mas o médico ainda não veio dar notícias e explica que a moça caiu da escada, na casa de Lucrécia. Miguel quer mais explicações, mas Juliano diz que não sabe nada mais do que isso. O médico chega e conta que Lorena perdeu o bebê e terão que fazer uma curetagem. Imediatamente, Matilde manda Juliano embora, pois com a morte da criança, acaba o compromisso dele com a família, mas Malvado se enerva e diz que sai dali somente quando ele quiser. Que bravo ele, não? Na Fazenda Milagres, Paulino vai conversar com a filha e Lucrécia conta exatamente o que aconteceu. Mas o pai diz que a história é absurda e quer saber se o único empecilho para ela ficar com Juliano era o filho de Lorena. A moça diz que sim, entre outros, mas jura que seria incapaz de fazer algo parecido para tirar o obstáculo da sua vida. No entanto, Paulino não consegue acreditar na filha. Ela implora e ele avisa que o que aconteceu com Lorena vai ter sérias consequências. Na cidade, Delfina conta a Manuel que Renata foi expulsa da Fazenda Milagre, pois os patrões descobriram o caso dela com Carmelo. A empregada aproveita para contar que Modesto e Fidel se pegaram e acabou esfaqueando o pai do rapaz. E por falar no diabo, ele já está em outro beco escuro da cidade atazanando mais um cristão. Com seu mega canivete, ele ameaça o sujeito e diz para ele esquecer para sempre de seu patrão Carmelo. Tarde da noite, Justina vai tirar as caras com o padre e pergunta se foi ele quem contou a Josué sobre Paulino. O homem diz que sim, e ela afirma que demorou muito para entender por que ele a odeia tanto e por que ele sempre esteve contra ela. Colocando as mãos na cintura feito uma chaleira velha e se rebolando toda, a louca declara: "Descobri que o que sente por mim não é ódio, é despeito." O padre não entende nada e pergunta por que ela acha isso. Se esfregando toda, ela revela que foi mulher de todos os amigos dele, menos do coitado do sacerdote, e dizendo: "Aceite, Matias. Você sempre quis o que todos os teus amigos tiveram", e se gruda no religioso quase dando um beijo na boca. O homem está simplesmente petrificado, mas ele reage e a empurra. Justina chama Matias de patético, mas ele rebate, dizendo que ela não tem nenhuma ideia do que está dizendo. Ela pergunta se o pingolim do cara tá morto. E irritado, o padre responde que sente a mesma coisa que todos os homens, mas Deus lhe deu forças para resistir às tentações. A cara da Justina é a melhor. Rindo, ela diz que o sacerdote é uma porcaria, mas ele reage e diz para ela sair logo dali, antes que um dos filhos dela apareça e veja mais uma vez o tipo de mulher que ela é. A louca destrói o lugar. No hospital, o médico avisa que Lorena está bem, mas sonolenta. Juliano vai correndo ver a moça e Miguel quer ir atrás, mas Matilde o impede e manda o sobrinho voltar para a pensão. No quarto, a víbora continua seu teatro e conta à tia que foi Lucrécia que a empurrou da escada e é uma maldita assassina. Matilde tira Juliano do quarto, dizendo que ele deixa a moça muito nervosa. Do lado de fora do hospital, Lucrécia encontra Juliano e descobre que Lorena perdeu o bebê e a acusa de tê-la empurrado da escada.
A moça pede que o rapaz acredite nela, mas ele está na dúvida, pois não acredita que Lorena tenha tido coragem de se atirar da escada, arriscando a vida dela e da criança. Lucrécia se dá conta que a história de Lorena foi a mesma que aconteceu com sua mãe e parece que foi tudo armado, porém não sabe como a moça descobriu. Os dois se abraçam e Miguel vê tudo. Neste meio tempo, Josué conta ao pai que sua mãe foi morar com um homem, mas ele não quer saber e diz que vai seguir com sua vida. Minutos depois, Justina chega em casa, mas Odorica não está com cara de muitos amigos. Ele quer saber onde ela estava e conta que Rodolfo foi ao seu escritório para pedir a continuidade do processo de divórcio, mas não parecia saber que os dois estavam morando juntos. A vadia dá uma desculpa e tenta enrolar o amante, mas conta que Josué já sabe da relação dos dois. Só que Odorica não embarca muito na onda da mulher e diz para ela não brincar com ele. Ela lasca um beijo no sujeito e ele se anima, mas ganha um balde de água fria quando ela diz que está muito cansada. No dia seguinte, Branquinha, de visual novo, chega cedo ao seu antigo trabalho e é recebida por Paulino. A moça diz que esteve revisando os pagamentos feitos e encontrou um canhoto de talão de cheque em branco, sem a quantia e sem a data. O fazendeiro se preocupa e diz que não se lembra de ter assinado cheque nenhum. A moça então revisa os lançamentos na conta bancária e descobre que o cheque foi compensado e o valor era muito alto. De repente a ficha cai e Paulino sai atrás de Rosário com o talonário de cheques na mão, mas a mulher não está, pois foi visitar Lorena no hospital. A moça dá um jeito de ficar sozinha com a megera, que não perde a oportunidade de dizer que a doida acabou de perder o único elo que tinha com Juliano e quer que ela conte exatamente o que aconteceu. Lorena mantém sua versão da história, Rosário não embarca na história e diz que sabe muito bem que ela está mentindo e dispara. Espera, fofinha. Vamos falar claro? Porque todo este teu showzinho não vai te servir de nada. Então recomendo que você pense muito bem no que vai fazer, pois se não fizer tudo corretamente, não vai haver maneira que impeça que a Lucrécia e o Juliano terminem juntos. Mal a ex-sogra sai, a doida liga para Miguel e diz para ele prestar bastante atenção no que vai dizer. Enquanto isso, Assunção, que está limpando a casa, acha o brinco perdido de Renata e aproveita que Carmelo chegou para entregar a intimação para a audiência de conciliação. Ele rasga tudo, e a empregada o aconselha a deixar Lucrécia em paz de uma vez, pois a moça, cedo ou tarde, vai conseguir a sua liberdade. Carmelo ameaça colocar Assunção na rua como fez com Renata. Ela o enfrenta e diz que isto seria um prazer, pois só está ali ainda por causa de Tetê. O pegajoso explica então que ele e a mulher estão casados em comunhão de bens, e se ele se separasse, não sobraria nada para a irmã. Mas Assunção, que não é burra, revela que também sabe que se Lucrécia ficasse órfã, seria ela quem teria que dividir toda a sua fortuna com ele. Fortuna, aliás, que foi recentemente aumentada pelo cheque gordo que Rosário deu ao genro, pelas costas de Paulino. Agora os dois estão na maior discussão e ele diz que depois do que Carmelo fez, eles não podem continuar ajudando o sujeito. Rosário defende o rapaz, dizendo que a culpa é de Lucrécia, pois como ela não se comportou como esposa, ele teve que buscar consolo em outro lugar. Gente, sem comentários. Paulino se emputece e diz que não tem que fazer mais nenhum favor ao infeliz, mas ela jura que vai fazer de tudo para que a filha nunca fique com Juliano. O rapaz, inclusive, está tomando café com o padre e contando o que aconteceu. O religioso diz que confia plenamente em Lucrécia e manda o rapaz se preparar para o que vem por aí, pois se Lorena foi capaz de fazer o que fez, poderá fazer muito mais. Juliano conta que está preocupado com Justina e descobre que ela foi visitar o padre na noite anterior, para exigir explicações de por que ele contou a Josué sobre Paulino. E neste meio tempo, numa rua da cidade, Renata encontra Justina e conta que foi expulsa da fazenda. A mulher promete que não vai abandoná-la. Na Milagres, a polícia chega à plantação de maçãs e leva Lucrécia presa por tentativa de homicídio.